Olá, eu sou Rogério Pereira, eu sou jornalista, sou escritor. Há 21 anos eu edito o Jornal da Literatura Rascunho, que é distribuído no Brasil, enfim, fora do Brasil, e é especializado em literatura. Nós só publicamos questões voltadas para a literatura, livros de ficção, enfim, resenhas, críticas, entrevistas. É um jornal que tem na sua essência, nas suas 48 páginas, a literatura como centro, né? Nós temos vários colunistas, enfim, colaboradores do Brasil inteiro, e chegou agora em junho a edição de número 254. Além do rascunho, eu escrevo, né? Tem um livro publicado pela Cosac Naif, finada Cosac Naif, infelizmente, né, que é o Na Escuridão Amanhã. Acabei de finalizar agora um novo romance, Antes do Silêncio, que possivelmente será lançado em 2022. O Luiz Rufato acabou de fazer também uma coletânea de algumas narrativas que eu escrevi nos últimos 10 anos, que também vai sair em 2022. A pandemia, afinal, atrapalhou, né, muito, né, alguns planos que eu tinha em relação à minha produção. Mas, enfim, é isso. Edito rascunho, escrevo literatura, escrevo ficção, escrevo narrativas, contos, e tenho um romance publicado. A questão do livro na minha vida, ela é completamente torta, assim, né? Você pode ver que eu vivo numa casa hoje que é uma casa-biblioteca, eu brinco que é um bunker, né? Eu moro numa cidadezinha muito pequena, né, 100 mil habitantes, próximo a Curitiba, né, que a gente se orgulha muito aqui, que eu moro em Campo Largo, que é a capital brasileira da louça. Eu sempre que eu viajo, eu olho embaixo dos pratos dos hotéis, enfim, de qualquer lugar que esteja, está lá a marca de Campo Largo, né? Então, o nosso grande orgulho é ser a capital brasileira da louça, que não quer dizer absolutamente nada, né? Mas, enfim. Eu moro numa casa que é um bunker, né? Eu brinco que é um bunker, que eu me protejo, enfim, do mundo aqui, e sou privilegiado por isso, né? Então, eu montei uma biblioteca, uma casa-biblioteca, na verdade, eu tenho aqui cerca de uns 20 mil livros, eu acho, que eu fui amealhando durante a minha vida, né? Mas esses livros, se fosse para seguir uma lógica, né, familiar, uma lógica da construção da história da minha família, não era para ter nenhum livro nessa casa. Eu nasci na roça, né, no oeste de Santa Catarina, numa cidadezinha muito pequena. Eu até tenho uma história que é muito curiosa, que eu tenho uma dupla cidadania, né, que eu nasci numa cidade, depois eu descobri que eu não tinha nascido naquela cidade, eu tinha nascido em outra, enfim, tenho documentos de duas cidades pequenas, muito pequenas, por sinal. Uma hoje tem 4 mil habitantes, a outra tem 2 mil habitantes, e eu brinco que eu tenho essa dupla cidadania catarinense. Então, eu não sei nem muito bem de onde eu vim, e eu, na verdade, não nasci em nenhuma delas, né? Eu nasci no meio do mato, na roça, enfim, meus pais eram pequenos agricultores, tinham uma pequena plantação apenas para sobreviver, enfim, e eu venho para Curitiba, né? Eu chego em Curitiba com 7, 8 anos de idade, né? E, enfim, êxodo rural, final da década de 70, começo da década de 80, meus pais praticamente analfabetos, nunca frequentaram a escola, 1 ou 2 anos no máximo. Minha mãe, eu lembro muito bem, a minha mãe já morreu, já faz 8 anos, a maneira que ela tinha de ler, de tentar entender o mundo a partir da palavra escrita, era com a ponta dos dedos, né? Eu lembro que ela ficava contando as letras da Bíblia, né, que era o único livro que ela lia, enfim, era uma pessoa completamente voltada para as questões religiosas, frequentava a igreja, e ela sempre lia a Bíblia com a ponta dos dedos. Eu acho que ela ficava contando as letras e tentando entender um pouco aquele contexto, e eu sempre, até tem uma frase que eu escrevi em algum dessas narrativas que eu publiquei, que minha mãe tentava fazer uma carícia no rosto de Deus a partir daquela busca de um sentido através da palavra escrita, na Bíblia, né? Então, livros nunca fizeram parte da minha vida. Para ter uma ideia, quando cheguei em Curitiba, houve uma grande evolução na nossa família, que a gente foi morar numa casa que tinha água encanada, porque até aquele momento a gente lavava roupa no rio, tinha poço no fundo de casa, nunca teve saneamento básico, enfim, não havia banheiro. Aí, quando nós chegamos em Curitiba, havia já luz elétrica e água encanada, mas não havia banheiro, né? Havia uma casinha no fundo de casa, assim, enfim, que é aquela coisa horrorosa, né? Que é um buraco no chão. E eu sempre brinco nas palestras que eu dou sobre leitura, falo sobre literatura, enfim, que aquilo é um pequeno inferno, né? Com um demônio aprisionado num buraco. Então, essa era mais ou menos a situação quando nós chegamos, e nós fomos morar de favor numa chácara de flores,
e não havia nada, né? Não havia, a gente estava tentando, na verdade, estávamos tentando sobreviver. Essa era a grande batalha, na verdade, e é uma coisa bastante comum, na verdade, né? Isso é uma coisa bastante comum hoje ainda no Brasil, né? Milhões de pessoas tentam basicamente sobreviver. E esse era o nosso caso quando nós chegamos em Curitiba, vindo da roça, várias famílias, enfim, meus tios, minhas tias, né? Todo mundo numa situação social bastante complicada, ninguém tinha frequentado escola, alguns analfabetos totais, ou seja, não sabia mal e mal escrever o nome, né? Então essa era a situação, né? Muitos primos, né? Famílias numerosas, enfim. Minha mãe tinha 11 irmãos, se não me falha a memória, né? E a maioria acabou saindo da roça para vir para Curitiba. E aí acontece uma coisa que eu acho que é fundamental, que é crucial na minha vida, acho, não tenho certeza, que é quando eu chego em Curitiba, a minha mãe decide que os filhos dela, né, deveriam frequentar a escola. Que era um lugar estranho, assim, porque ninguém tinha ido à escola, mas nós iríamos, né? E sem qualquer problema, eu digo que o primeiro impacto que eu tive na escola, que foi muito importante para a escola, é que na escola havia comida. Né? Eu acho que era uma coisa que me chamava muita atenção, que era a cantina da escola. Eu sempre achei a cantina o lugar mais agradável da escola, até porque a minha escola, essa escola que eu frequentei, que é uma escola que eu adoto hoje no programa, no projeto de leitura, enfim, a escola estadual aqui de Curitiba, não tinha biblioteca. Como a maioria maioria não, mas boa parte das escolas brasileiras não tem biblioteca. E aí a gente pode até entrar num assunto, que eu posso falar um pouco mais para frente, mas enfim, já gostaria de abordar, que é o Brasil, ele é um país tão mesquinho, né, com o seu povo, ele é tão ridículo em algumas questões, que o Brasil precisa de uma lei, né, existe uma lei federal, enfim, que parece que foi prorrogada, agora eu parei de acompanhar esse assunto, mas enfim, existe uma lei para que as escolas brasileiras sejam obrigadas a ter biblioteca. É uma coisa tão ridícula de se pensar que você precisa obrigar uma escola a ter biblioteca, parando para pensar que a biblioteca seja uma das partes essenciais de qualquer escola, ou seja, a biblioteca deveria estar presente em qualquer escola. O que a gente não vê, mas enfim, é outra discussão que a gente pode tomar por outros caminhos, mas enfim, a minha escola não tinha biblioteca. E eu lembro de uma cena que é muito impactante, sempre que me pergunto sobre a questão da literatura, da leitura, enfim, essas questões que rondam hoje o meu dia a dia e o meu trabalho, a minha vida é isso, né? Minha vida é 24 horas pensando em literatura, pensando em escrever, em produzir um jornal de literatura, enfim, eventos literários. Mas eu tenho uma cena que é muito marcante, que é quando a minha mãe me manda para a escola. No primeiro dia de aula, ela fez um gesto que eu nunca mais esqueci, até porque seria impossível esquecê-lo, que ela pegou um pacote de arroz, eu já contei essa história milhares de vezes, enfim, ela pegou um pacote de arroz de 5 quilos, né, lavou aquele pacote de arroz e cortou, eu lembro, ela cortou retinho, assim, a borda do pacote de arroz e colocou dentro desse pacote de arroz um lápis, uma borracha e um caderno de capa azul, supostamente porque a Fundepar, que é a Fundação de Educação, enfim, de Curitiba, ou do Paraná, me parece que era azul, mas como eu sou, né? Isso não tem cura, enfim, eu sou daltônico, e na época eu não sabia que era daltônico, na verdade, na época eu não sabia que era nada no mundo, né? Mas eu não sabia que eu era daltônico, e eu vou para a escola, né? E a minha mãe me disse uma frase que é emblemática, que é muito importante, que ela falou, olha, você vai para a escola, né? E você vai chamar aquela mulher lá na frente de tia, né? Hoje em dia não pode mais chamar a professora de tia, mas enfim, naquela época podia. E eu fui à escola com aquele pacote de arroz e sofri muito bullying por causa disso, enfim, mas isso para nós era normal, porque sofrer bullying na situação que a gente estava, a nossa vida já era um bullying eterno, a gente acordava e sofria bullying da vida até a hora que vai dormir, enfim, era uma constante, até porque a gente já trabalhava, eu tinha, nessa idade de 7, 8 anos eu já trabalhava, eu ajudava a minha família, né? Enfim, a gente vendia coisas na rua, fazia subemprego, que hoje muitas crianças estão aí na rua vendendo, enfim, hoje aumentou muito o número de pessoas nos semáforos pedindo dinheiro para comer. A gente não chegou a esse extremo de pedir o dinheiro para comer, mas nós vendíamos flor em frente ao cemitério, fazíamos várias coisas, vários subempregos para sobreviver. E toda a família era obrigada a fazer, até porque não tinha muita saída, né? Literalmente nós estávamos no mundo naquele momento, naquele espaço em que nós habitávamos, era para sobreviver. Não havia projeto, não havia sonho, não havia nada, né? Havia uma questão
questão que era, vamos viver hoje, um dia depois do outro. O que é uma questão que me parece muito natural, assim, né? Levando em consideração o Brasil e a sua construção e a sua constituição social, enfim, as suas diferenças, né? Hoje é muito fácil falar disso, dar risada disso, enfim, mas quando você está dentro disso, você não tem essa visão, você não consegue olhar, não consegue ampliar essa visão, até porque você não tem capacidade para isso, né? Mas aí eu vou para a escola e encontro na escola, aí sim, uma figura central, que é a minha primeira professora, que era a famosa tia, né, da escola que minha mãe mandou, que era a tia Gilda, né, Gilda Silveira, que foi a minha primeira professora, enfim, que não foi a pessoa que me disse, você vai ser um leitor, precisa ler, não, até porque você está entrando na escola, você vai ser alfabetizado. Tudo bem que a boa parte das escolas brasileiras não conseguem alfabetizar, né, os estudantes. A gente tem uma leva de analfabetos funcionais, a gente tem uma leva de pessoas que saem da escola, os estudantes saem da escola, que a evasão escolar no Brasil é um absurdo, a qualidade do ensino é extremamente frágil, enfim, por várias questões, né, que não é o caso de discutir agora, mas essa mulher, ela fez uma coisa que foi, assim, absurdamente impressionante. Ela me mostrou, a partir de um objeto que eu não conhecia, que era um giz, ela pegou um giz, virou num quadro, e eu sentava na primeira carteira, por uma questão de sobrevivência também, porque eu era muito esperto, né? Eu sentava na primeira carteira, perto da porta, porque era o local mais fácil para eu chegar na cantina em primeiro lugar, porque quando batia o sinal, eu saía desesperado em direção à cantina, que era o lugar mais legal que tinha na escola, não era a sala de aula, era a cantina, porque na cantina eu lembro que tinha a tia Zilda, que era uma mulher com uma mão enorme, assim, extremamente generosa. Ela servia o lanche dentro de uma canequinha azul. Inclusive, eu fui a essa escola e ganhei uma caneca azul. Essa mesma caneca eu tenho guardada aqui. Eu sirvo água para os meus filhos. Hoje, nessa caneca que eu. Não é exatamente a mesma, mas é o mesmo protótipo de caneca. Né? Eu sirvo água para minha filha menor nessa caneca que eu comia merenda, e eu brinco até, porque nessa caneca azul ia tudo, né? Polenta, arroz, macarrão, era sólido, era líquido, era gasoso, não importa. Tudo ia naquela caneca azul. Né? Então eu sentava na primeira carteira e saía enlouquecido em direção à cantina na hora do intervalo para comer, que era um momento de muita alegria, né? Mas essa professora ela fez uma coisa impressionante, que foi escrever, né, num quadro com giz, letras, e essas letras davam um sentido, e isso com o tempo foi ampliando o sentido, né? Então ela desenhou uma letra e nos mandava copiar, e eu copiava, né? Até porque a minha mãe sempre disse, obedeça a professora, né? Eu tinha que obedecer, óbvio, né? Então era um aluno quase exemplar, né? E isso começou a ampliar, a partir desse momento, possivelmente começou a ampliar a minha visão em relação ao mundo, em relação a onde eu estava, enfim. E essa mulher, ela fez uma coisa que eu nunca mais esqueci, obviamente, que foi assim, fundamental na minha vida, até para que esses livros estejam aqui atrás e façam parte da minha rotina. Tudo começou com essa mulher, que ela fez uma coisa que mudou radicalmente o meu destino, né? Que foi, ela me ensinou a ler e escrever, que é uma coisa que a minha mãe não tinha condições de fazer, nem meu pai. Né, eles não tinham essa condição de me ensinar a ler e a escrever, até porque nós não tínhamos livro, não havia literatura infanto-juvenil, enfim, eu nunca li Monteiro Lobato, quer dizer, li agora, depois, né, eu tento resgatar a minha infância lendo para os meus filhos, eu nunca falo isso para eles, obviamente, mas quando eu estou lendo história para eles, e leio sempre história para eles, eu estou tentando resgatar a minha infância. Claro que eu fortaleço um elo afetivo com os meus filhos, enfim, dou livros para eles o tempo todo, eles estão sempre lendo, mas na verdade eu estou resgatando uma leitura que eu não tive na infância, né? Não que eles tenham culpa disso, muito pelo contrário, né? Eu estou pagando uma conta de uma maneira relativamente lúdica, né? Então, essa questão de você ser alfabetizado e ir para a escola, aí foi fundamental. Por quê? Porque a partir daí, né, claro que isso não era consciente, ninguém tem essa consciência aos 7, 8 anos de idade, porque você voltava para casa e não tinha banheiro, né, e você tinha uma situação social completamente desagradável, né, porque você saía da escola, ou se você estudava de manhã, tinha que trabalhar à tarde, se você estudava à tarde, trabalhava de manhã, e aí quando eu fui estudar à noite,
quando eu tinha 13 anos, eu comecei a estudar à noite e trabalhava o dia todo em fábricas, enfim. Quando você não tem consciência disso, até porque você continua lutando para uma questão que é muito mais importante, que é de sobreviver, de ter comida, enfim, ter o mínimo para poder existir. Mas aí quando você olha para trás e tenta refazer o percurso de como a literatura e a leitura, porque eu não pensava em literatura, eu nem sabia o que era literatura, e a escola também não me oferecia literatura, né? Me oferecia o que é a alfabetização. A grande importância que eu dou é pelo pensamento não de eu me tornar escritor, eu nunca pensei em me tornar escritor, nem jornalista, quer dizer, em algum momento da minha vida, na juventude, enfim, sim, na adolescência, talvez ali passando para a juventude, sim. Eu apostava muito na educação, porque eu pensava que a educação, que a escola, que estar alfabetizado, que estudar, que tentar, que talvez aprender alguma coisa, me levasse a algum lugar que eu não sabia muito bem qual era esse lugar, né? Porque eu olhava ao entorno, ninguém tinha estudado, ninguém tinha frequentado a escola, e essa possibilidade de eu estudar, enfim, poderia me tirar daquele lugar que era um lugar que não me agradava. Não me envergonhava, mas não me agradava. Quer dizer, eu queria, de alguma maneira, dar um passo à frente e não dar um passo atrás, né? E aí, nessa trajetória, a partir da escola pública, né, a partir da alfabetização, a partir aí eu tenho milhares é um exagero, mas enfim, eu tenho dezenas de histórias que vinculam a minha vida ao livro. Eu não sei se as histórias vinculam a minha vida ao livro ou sou eu que vou vinculando essas histórias de uma maneira que eu costure a minha trajetória e me construa como cidadão, enfim, como ser humano, a partir das histórias que estão em torno da literatura. Né? Eu tenho várias histórias de violência na família, de assassinato, enfim, tenho várias histórias que são histórias comuns, né, nas famílias brasileiras, periféricas, enfim, que vivem numa situação social desfavorecida. Mas eu tento trazer as histórias que estão em torno do livro. Na escola, por exemplo, tem duas histórias que são dois fatos que são muito marcantes, né? Eu vou para a escola sempre, obviamente, para comer, sento na primeira carteira, vou à cantina e sou um aluno relativamente esforçado, né? Tento aprender, tento ser o melhor aluno da sala, enfim, não era, óbvio, não era, mas eu tento. E aí um dia essa professora, a professora Gilda, ela me fez uma proposta, ela falou assim, olha, Rogério, você quer ganhar, eu até brinco nas palestras que eu dou sobre leitura, quando o cérebro do pobre funciona assim, né, quando ele fala assim, quando ele ouve a palavra quer, ele já aceita, né, então você fala assim, você quer, ele já fala assim, eu quero, pode ser qualquer coisa, né, pode ser um abraço, pode ser uma pedrada, pode ser um soco, enfim, ele quer, primeiro ele quer, porque em geral não tem nada, né, e aí depois ele vai ver o que é. Então quando a professora Gilda chegou na sala e falou assim, você quer, eu falei, quero, ela nem terminou a frase, eu falei, eu quero. Ela falou, você quer um tênis? Né? Isso é muito importante, por quê? Porque eu não tinha nenhum tênis, eu ia para a escola de chinelo de dedo, né? Até uma outra brincadeira que eu faço, que o pé do pobre não tem, né, estação do ano. Fazia frio, era chinelo de dedo, calor, chinelo de dedo, chuva, chinelo de dedo, estava feliz, era chinelo de dedo, estava triste, chinelo de dedo, não importa, estava sempre de chinelo de dedo. Aí arrebentava o chinelo de dedo, enfim, tem toda uma técnica, né, que eu não vou ensinar aqui, mas enfim, você coloca um prego embaixo ali, segue adiante por mais um tempo com aquele chinelo. Mas essa professora chegou para mim e falou assim, além de ter começado a me alfabetizar, ela falou assim, você quer um tênis? Eu falei, sim, eu quero. E aí passou um tempo, né? Imaginei que ela tinha esquecido, porque eu sempre brinco dizendo que é muito fácil de esquecer o pobre, né? Enfim, eu falei, imaginou, já esqueceu, né? Já esqueceu da ideia do tênis, enfim. Eu já estava resignado com o esquecimento, e um dia ela chegou e falou para mim, olha, eu trouxe o tênis. Né? E aquilo foi uma coisa, uma alegria absurda. Eu nunca mais esqueci desse dia, né? Porque assim, ela falou, eu trouxe o tênis. E era o primeiro tênis que eu ia ter na minha vida, né? E aí ela falou, olha, só tem um problema. Bom, daí eu lembro disso como se fosse ontem, que não me parecia nada, porque o que era um problema, né, para quem tinha vários, né? Então, assim, ela falou, olha, eu troco a marcha da moto, não lembro se era pé esquerdo, direito, enfim. Ela tinha uma moto. A professora Gilda tinha uma motoquinha lá, enfim, ela era até famosa na escola, porque era a única professora que tinha uma moto, e ela trocava a marcha da moto com o pé esquerdo, eu acho, nunca dei de moto na minha vida, mas enfim, e era um tênis branco, de pano da rainha, era feminino, mas o pé do pobre também não tem sexo, né, importa servir, não tem número, se ficar apertado, você encolhe o dedo, se ficar grande, você coloca jornal, enfim, você tem toda uma técnica de sobrevivência, né. Eu falei, não tem problema, ela falou, só que tem um problema, no dedão tá furado. E aí eu disse para ela, não sei
da onde eu tirei essa frase, mas enfim, eu disse para ela que não havia nenhum problema, porque o que era um dedo de fora para quem andava com os 10 todos os dias, né? Então, tipo, já não sabia muito bem matemática, mas hoje fazer uma conta era tipo 90% protegido e só 10% para fora, né? Por que isso é importante? Porque eu sempre levo essa questão que foi a questão prática, então, de você ganhar um tênis, para a literatura. Que eu acho que a ação da literatura, e aí me perguntar como que a literatura entrou na sua vida e tal, eu acho que entra por esse tênis. Assim, esse tênis é muito emblemático na minha vida, porque é como se cada vez que eu abrisse um livro, ou que eu fizesse uma palestra, ou que eu fizesse um jornal, que eu escrevesse um texto, enfim, eu estivesse retribuindo esse tênis furado que eu recebi. E aqui o que a literatura nos entrega muitas vezes é essa possibilidade de receber um tênis furado. O que a gente vai fazer com esse tênis furado, por que caminhos você vai percorrer, enfim, com esse tênis furado, é uma questão muito pessoal de cada um. Então, o rascunho um caso de vingança, quase, né? Porque, assim, como vem de uma situação que não é voltada para o livro leitura, uma família, enfim, completamente ágrafa, que a palavra escrita não fazia parte, o rascunho surgiu em 2000, né? Então, ele tem 21 anos, eu tinha 27 anos na época, e eu trabalho em jornal desde muito cedo. Eu entrei no jornal aos 14 anos. 13 para 14 anos eu já trabalhava em jornal. E ali eu fiz faculdade de jornalismo, enfim. E obviamente, eu não sonhava em ter um jornal meu, né? Eu sempre tive sonhos meio megalomaníacos, enfim. E aí, quando eu me formei em 97 em jornalismo, e em 99 eu morei fora do Brasil, fui para a Espanha fazer uma pós-graduação. Quando eu voltei para o Brasil em 2000, o tédio, eu acho que ele é muito útil na vida, né? Eu estava muito entediado num trabalho, enfim, e eu gostava muito de literatura, e eu escrevi uma coluninha muito ruim, assim, todas as segundas-feiras, num pequeno jornal aqui de Curitiba, falando de alguns livros, uma visão muito impressionista em relação à literatura. Eu li o livro e escrevia lá uma resenha, enfim. Era para espantar um pouco o tédio do trabalho, que eu tinha trabalho numa assessoria de imprensa, que era muito, muito chato. E aí, uns 2 ou 3 meses após a publicação dessa coluna, eu resolvi chamar algumas pessoas, alguns amigos, algumas pessoas conhecidas, e oferecer para o jornal a possibilidade de criar um suplemento literário, né, para ser encartado dentro do jornal, que na época chamava Jornal do Estado, que não era do Estado, não era um jornal, era um jornal normal, não era do governo, só tinha o nome Jornal do Estado. E aí nós montamos e oferecemos para o jornal uma possibilidade de fazer um suplemento com 8 páginas, mensal, enfim, era um grupo de pessoas bastante jovens, enfim, animados com a ideia, e surgiu o rascunho. Mas já surgiu com umas diretrizes, assim, ser um espaço bastante plural, ter textos longos, enfim, nessa época, no ano 2000, começo dos anos 2000, ainda os grandes jornais, hoje já não existe mais nada, né? Mas os grandes jornais, eles tinham suplementos literários, o Jornal do Brasil tinha, a Folha tinha, o Estadão, enfim, todos tinham, né? O Jornal da Tarde, que era um jornal bacana de São Paulo, tinha um suplemento bastante interessante. E a gente queria fazer um jornal fora desse grande eixo, que já não existe mais esse eixo, né? Rio-São Paulo, hoje está tudo muito diluído por conta de várias questões, né? Em especial, acho que a questão das redes sociais diluiu um pouco isso, e isso é bom, né? Mas era muito centrado no Rio-São Paulo, né? Então nós tínhamos que fazer um jornal de literatura fora do Rio-São Paulo, num jornal pequeno, um grupo de pessoas que não tinha, ninguém era muito conhecido, enfim, tinha tudo para dar completamente errado, né? Eu até, logo que o rascunho saiu, com 8 páginas, enfim, eu fui chamado para dar uma palestra numa universidade para estudantes de jornalismo, enfim, estava acho que na edição número 5 do Rascunho. Eu falei, olha, se a gente chegar aí até o final do ano, até porque é uma experiência dos suplementos literários no Brasil, se você pegar a história da literatura brasileira dos suplementos, os veículos em geral, tirando algumas exceções, em geral a vida é muito curta, né? Eu achava que ia durar ali, sei lá, uns 8, 9 meses, enfim, 10, um ano, para ser muito otimista, né? Até porque não havia recurso, não havia investimento, não havia nada, não havia uma parceria com o jornal, a gente imprimia lá o rascunho no Jornal do Estado, encartava uma quantidade, pegava um tanto de jornais e distribuía para o Brasil para mostrar o nosso trabalho, enfim. E aí o rascunho foi crescendo. Até é engraçado, porque eu conhecia quem imprimiu o rascunho, o rapaz da gráfica, né? Eu conhecia porque eu trabalhei nesse Jornal do Estado também.
E aí eu sempre aumentava o número de páginas, porque o rascunho começou, as pessoas começaram a gostar do jornal, enfim, começou a circular, e várias pessoas, daí fora de Curitiba e Brasil todo, algumas pessoas começaram a querer escrever no rascunho, mas a gente não tinha como abarcar todo mundo naquelas 8 páginas. Eu falei, vamos aumentar. E tinha que aumentar de 4 em 4 páginas, porque era um jornal que era formato standard, enfim. Tinha que aumentar de 4 em 4 páginas. E aí eu ia lá na gráfica, lá no rapaz que imprimiu, e falou, aumenta umas 4 pagininhas aí, não vai acontecer nada. E tal. Eu falei, mas eu não posso. Eu falei, não, faz aí, ninguém vai nem notar. E realmente acontecia isso. A gente passou de 8 para 12, 16, 20, 24, enfim, foi aumentando, aumentando, aumentando. E o rascunho continuou, enfim, eu continuei fazendo outras coisas, outros trabalhos e tal, e mantive o rascunho. Todo mês saía, já são 200, agora em junho, né, 254 edições do rascunho. E aí, quando o rascunho fez 4 anos, exatamente no dia 8 de abril de 2004, saiu uma edição comemorativa de 4 anos, e aí foi muito engraçado, porque o dono do jornal me chamou porque o rascunho saiu nessa edição, acho que com 32 páginas, e o dono do jornal nem se dava conta que o rascunho estava sendo encartado, era uma vez por mês, enfim, ninguém dava bola para a literatura, passava invisível dentro do próprio jornal, e aí ele me chamou e falou, olha, não dá para continuar, enfim, tem um custo aqui de impressão, é muito alto, enfim, vamos desfazer essa parceria e tal. Falei, ok, o rascunho a partir de agora continua como um jornal completamente independente, e aí eu continuei imprimindo lá, enfim, a preço de custo, enfim, havia uma generosidade por parte do jornal, e aí o rascunho começou a se profissionalizar ainda mais, né? Isso foi em 2004, nós já estamos em 2020, faz 17 anos que o rascunho não é mais encartado em jornal nenhum, é um jornal completamente independente. Nós temos hoje um jornal com 48 páginas, mensal, um site, enfim, com conteúdo diário, atualizações diárias. Nós temos leitores no Brasil inteiro, fora do Brasil, né, muitos fora do Brasil. E hoje, com o site, o impresso, aí a gente quase chega aos 50 mil leitores por mês, que é um número bastante, eu acho que bastante importante, assim, levando em consideração. Se for levar em consideração o Brasil, não é nada, né? Porque nós somos aí 214 milhões, 210, enfim, quase 220 milhões de habitantes, 50 mil não é nada. Mas, enfim, para o meio literário, me parece um número importante. O rascunho tem uma certa credibilidade, enfim, tem uma história, tem mais de 120 colaboradores 120 colaboradores no grupo né, das pessoas que ajudam a construir, é um projeto colaborativo, né, enfim, a cada edição entre 40 e 50 pessoas colaboram para que a edição saia. Parece que é um projeto que, dentro dessa trajetória, deu certo, né? Deu certo, os grandes nomes da literatura hoje colaboram com o rascunho, colaboraram, então conseguimos fazer aí, a partir do rascunho, a gente fez aí traçou um pouco esse panorama da literatura brasileira nesses últimos 20 anos, então a partir do ano 2000, o rascunho está no centro todas as questões literárias. É claro que não dá para abarcar tudo, porque hoje ainda mais, né? Naquela época até era um pouco mais fácil, mas hoje em dia a produção literária brasileira é imensa, né? Levando em consideração as pequenas editoras, a facilidade para publicar, a facilidade para divulgar, redes sociais, enfim. Então, o rascunho teve, nessa trajetória, 21 anos, 254 edições, muitos momentos importantes, né? Daquela fase um pouco mais raivosa, entre aspas, né? Que é um momento que era um momento de posicionamento do rascunho, bastante crítico, enfim. Depois foi se tornando um jornal muito mais de divulgação, ainda continua tendo críticas. A liberdade é muito importante, né, dentro do rascunho. Sempre foi um palco muito plural, muito democrático, enfim, temos critérios editoriais, é um jornal muito organizado nesse sentido. Mas acho que uma das coisas mais marcantes, na verdade, não tem nada a ver com literatura, não tem nada a ver com rascunho, quer dizer, tem a ver com rascunho, mas tem mais a ver com a questão do afeto, né? Tem a questão das coisas pessoais, né? E essas são duas pequenas passagens que são muito importantes. E ambas elas têm a ver com a minha relação familiar com a minha mãe. Uma delas era porque nós estávamos um dia, não sei exatamente a data, enfim, mas era mais ou menos no começo do rascunho. Nós estávamos envelopando o rascunho. Nós envelopávamos, né? Hoje em dia o Correio faz isso, mas enfim, na época eu juntava meus sobrinhos, eu, minha mãe, enfim, todo mundo ali trabalhando em casa, a gente ficava envelopando o rascunho para mandar para as pessoas, para os assinantes, para os cortesias, enfim, o Brasil todo, não era muito, na época era pouco, mas dava um trabalho de uma tarde, ficava ali, enfim,
conversando e envelopando. E numa dessas tardes, a minha mãe olhou para mim e falou assim, na sua ignorância, no sentido de ignorar aquele mundo, a literatura, enfim, que não fazia o menor sentido para ela, um jornal de literatura, ela olhou para mim e falou o seguinte, ela olhou e falou, meu filho, você já é uma pessoa séria, né? Você já é um homem, enfim, né? Você cresceu, você podia parar um pouco com essa bobagem que é esse jornal e arrumar um emprego de verdade, né? Então, isso me marcou muito, porque isso, na verdade, dentro de uma certa ingenuidade da parte dela, me fez seguir com o projeto. Principalmente essa maneira afetuosa dela falar, enfim, nessa brincadeira familiar, eu acho que me dá muita força para continuar com o rascunho, porque dentro de um país como o Brasil, de muitas pessoas como a minha mãe, que não tiveram a oportunidade de estudar, que não tiveram a oportunidade de ir para a escola, que não tiveram a oportunidade de ter acesso à palavra escrita, à literatura, aos livros, enfim, esse jornal não faz sentido. Mas é para um país como esse que a gente precisa fazer o rascunho, que é para um país tentar fazer sentido na vida das pessoas, que a literatura faça sentido na vida das pessoas. Esse talvez seja um dos propósitos do rascunho, mesmo sendo um jornal voltado mais para as pessoas que já leem, enfim, que têm acesso a livros, acesso à informação. E outra questão que eu acho que é importante, que tem a ver com rascunho, porque tudo na minha vida ele converge para o rascunho. Né? Eu criei o Projeto Paiol Literário, que eu coordeno já desde 2006, enfim, já trouxe mais de 70 autores, esse ano vão ser mais 7, enfim. E eu fui diretor da Biblioteca Pública do Paraná durante 8 anos e 4 meses, né, que é uma das principais bibliotecas do Brasil. E quando eu assumi a direção da biblioteca em 2011, minha mãe morreu logo depois, mas enfim, ela estava muito doente, mas quando eu assumi a biblioteca, ela me fez uma pergunta que me persegue hoje, e vai me perseguir até o fim dos meus dias, que ela olhou para mim e me perguntou assim, mas você é o diretor, né? Isso era uma coisa muito importante para ela, porque ser diretor de alguma coisa, independentemente do que seja, né, para ela parecia uma coisa importante, uma pessoa que é diretora é alguém importante, apesar de não ser, né? E aí ela olhou para mim e falou assim, mas meu filho, você é diretor da biblioteca? Eu falei, sou o diretor da biblioteca agora. E aí ela perguntou para mim, mas para que serve uma biblioteca? O que você faz numa biblioteca? Então, assim, eu passei 8 anos dentro de uma biblioteca, 8 anos e 4 meses, respondendo essa pergunta, não para minha mãe, mas para mim e para as pessoas que entravam naquela biblioteca. Para que servia uma biblioteca? Quais os projetos que a gente podia fazer naquela biblioteca? De que maneira podia desenvolver aquela biblioteca? Então, essas questões, elas são muito importantes porque elas remetem ao rascunho. Então, são momentos muito emblemáticos, assim, que é tentar responder para um país como o Brasil, e para nós mesmos, para que serve um jornal de literatura? Para que serve uma biblioteca? Para que serve a literatura? Sei essa questão pragmática do servir, mas no sentido de que as bibliotecas elas são importantes na vida das pessoas. O importante é como as pessoas podem descobrir a biblioteca e como que as bibliotecas podem ser incorporadas no seu dia a dia, no seu cotidiano de uma maneira até corriqueira. Eu já acreditei muito mais no Brasil do que eu acredito hoje. Esse Brasil atual eu não acredito nada, né? Apesar de continuar trabalhando pelo Brasil, continuar fazendo um jornal da literatura, enfim, esse Brasil que está aqui eu não acredito nesse modelo de Brasil, né? Até acho que não é um modelo de Brasil que a gente gostaria, né? Mas não existe. Eu também não acredito que a gente vá conseguir ter um Brasil de leitores no curto nem no médio, talvez no longuíssimo prazo, sim. Por quê? Porque nós vemos o Brasil vem reconstruindo a sua história, né? Nós temos uma história de escravidão muito grande, e a escravidão do Brasil, né, a escravidão do Brasil, ela repercute ainda hoje no país, ou seja, não é à toa que os negros estão nas periferias, não é à toa que eles são vítimas da violência urbana, são as maiores vítimas, enfim, os números estão aí, a gente não precisa ficar apresentando, mas há questões estruturais no Brasil muito importantes. Quando você fala assim, vamos transformar o Brasil num país de leitores, primeiro que não existe uma resposta para isso. Não existe uma resposta. Talvez existam insights, existam pequenos caminhos, agora eu não acredito na transformação de um país de leitores que não seja o caminho da educação. É o único caminho possível, claro que paralelo à educação,
paralela ao projeto de educação, ao projeto de fortalecimento da educação, fortalecimento das escolas, do professor, da remuneração do professor, do treinamento, da capacitação desses professores. Nós temos mais de 5 mil escolas no Brasil que não tem banheiro. Isso é um absurdo imenso. Nós temos 14 milhões de pessoas que passam fome, literalmente. Nós temos mais de 100 milhões de pessoas que têm algum déficit alimentar. Então, assim, se você pegar o Brasil de uma maneira estrutural, transformar o Brasil num país de eleitores é um desafio absurdamente difícil. Por quê? Porque existem questões básicas que precisam ser resolvidas no país, antes de transformar alguém em eleitor. Não adianta você, claro que é bom você entregar um livro para as pessoas. Entregar um livro para as pessoas é um ato de generosidade. Mas antes de você entregar um livro, por exemplo, no meu caso, você tem que entregar a merenda da escola, você tem que estar alimentado, você precisa alfabetizar uma pessoa para poder ler, para poder entrar numa biblioteca e saber o que é uma biblioteca. E essa alfabetização passa por onde? Passa pela escola. Para a maioria das pessoas, passa por qual escola? Pela escola pública. E qual é a escola pública que nós temos hoje no país? Qual é o projeto de educação que nós temos no Brasil? Qual é o projeto de educação correndo em paralelo com algum projeto de leitura? Nenhum. Não existe, claro, existem projetos de leitura, existem projetos de educação em alguns pontos, mas não existe um projeto coeso de país. Né? Então, a transformação do Brasil num país de eleitores, que a gente não sabe muito bem o que seria esse país de eleitores e que tipo de eleitores seriam esses, passa necessariamente pela educação. Porque as famílias não são leitoras. As famílias não são leitoras. E me espanta muito quando as pessoas falam assim, o nosso índice de leitura é tanto. Isso não me espanta. Quando falam, leio um livro, meio livro, 2 livros por ano no Brasil. Nós temos 220 milhões de habitantes. Nós temos uma quantidade absurda, né, imensa de analfabetos funcionais, pessoas que saem da universidade sem saber ler e interpretar um texto, quer dizer, fez todo um caminho, e a maioria que não faz esse caminho, que fica pelo meio do caminho. Esses que ficam pelo meio do caminho, como é que você vai formar leitores? Aí você fala, nós precisamos ter bibliotecas. Claro que nós precisamos ter bibliotecas. Boas bibliotecas públicas, comunitárias, etc. Precisamos ter projetos de leitura, precisamos ter mercado editorial, precisamos ter acesso aos livros, precisamos ter distribuição, enfim, precisamos distribuir comida, livro para as pessoas. Mas nós precisamos que as pessoas saibam o que é um livro. As pessoas precisam ter acesso à leitura, as pessoas precisam ter acesso à palavra escrita. E antes de você ter acesso ao livro, você precisa saber o que é o livro. E você precisa ser alfabetizado e ser, de alguma maneira, apresentado ao livro. As escolas fazem isso? As escolas públicas fazem isso? Essa é uma pergunta. Em geral, não. Em geral, não, porque, em geral, os professores também não são leitores. Isso eu estou falando em geral. Existem muitas exceções nesse meio. Eu não sou um pessimista em relação a isso. Eu sou muito realista, porque eu sei das dificuldades, né? Eu trabalho com escola pública, né? Eu vou às escolas públicas, eu faço palestra para alunos, para professores, na formação, enfim, em busca da leitura, em busca da biblioteca ideal, a formação dessa biblioteca. Então, a formação de um Brasil leitor precisa, primeiro, diminuir essas diferenças abissais, grotescas que nós temos. Se nós temos 14 milhões de pessoas passando fome, por outro lado, nós temos 65 bilionários, milionários, enfim, essas questões são muito, essas disparidades do Brasil, e eu não estou falando nenhuma novidade, na verdade estou falando de um lugar comum absurdo, elas precisam ser reduzidas, e depois dessa redução considerável, né, em relação ao preconceito, em relação à violência, as pessoas falam no Brasil uma coisa que me parece de uma ingenuidade absurda. Nós somos um país privilegiado. Privilegiado em que sentido? nós não temos guerra. Não, nós não temos guerra. Nós não estamos em guerra, mas nós matamos 60 mil pessoas. 60 mil pessoas, em média, morrem em homicídios no Brasil, e muitas delas em confronto direto com a polícia. Enfim, 60 mil pessoas é uma guerra. Nós temos uma guerra, nós temos uma guerra anual dentro do próprio país. Então, assim, há uma certa ingenuidade em relação ao Brasil, como se fosse fácil. Vamos fazer um projeto de leitura, vamos levar os livros às pessoas. É óbvio que temos que levar os livros às pessoas, mas a gente precisa saber se no meio do caminho essa pessoa que vai receber o livro não é a minha mãe, por exemplo, que vai olhar e vai falar assim, mas para que serve uma biblioteca? Para que serve um jornal da literatura? Para que serve um livro? Essas são perguntas que nós precisamos responder para poder avançar em direção a um país de leitores. E esse país de leitores passa obrigatoriamente por um investimento pesado
que não existe no momento, né, na educação. E na educação, quer dizer, não é fazer escola, só fazer escola, é apostar no professor, capacitar esse professor, ter a biblioteca sem a obrigatoriedade de uma lei na escola, ter o banheiro na escola, ter saneamento básico na escola, ter carteira, ter giz, quer dizer, ter o mínimo para essas pessoas que estão na escola poder aprender a ler, sair alfabetizado, poder entrar na biblioteca, pegar um livro e achar que aquilo lhe pertence de alguma maneira. Aí a gente pode conversar sobre um projeto de formação de leitores para o Brasil.